estudando estes dias sobre algumas questões que nós estamos vivendo no mundo atual. Questões que nós estamos vivendo neste tempo. E pergunta que veio no meu coração, que eu quero transferir aos irmãos para nós refletirmos nesta noite e entendermos tudo que está acontecendo. O tema de hoje: onde estamos errando? Onde a gente está errando? Porque o evangelho que se ensina hoje, ou que se prega hoje, é um evangelho que tem trazido para algumas pessoas bênção, mas muitas pessoas têm se afastado de Deus por conta de um evangelho que se prega aí. Um evangelho de vida fácil, evangelho de coisas fáceis, evangelho sem compromisso, que as pessoas vão à igreja, não tem compromisso algum. Hoje muitas delas não querem ter compromisso. E aí essa questão veio no meu coração: onde a gente está errando? Onde nós cristãos estamos errando como igreja? Por que as pessoas não querem mais ouvir falar de Deus? Como eu falei quarta-feira aqui, por que o número de ateus no mundo está aumentando a cada dia? É óbvio, dá para se entender, porque se você pesquisar na vida destes atores, atrizes, cantores, empresários, pessoas que declararam já, estão registrados na internet, que são ateus, que não acreditam mais em Deus, é óbvio, por definição, que por conta do dinheiro que eles têm, eles acham que eles não precisam de Deus. Tem muito dinheiro, tem fama, para que Deus? Deus é apenas um detalhe na vida deles. Por isso eles dizem que não acreditam em Deus. Agora, por que muita gente tem se afastado de Deus, dos caminhos do Senhor? O que está acontecendo? Por que a igreja hoje ela anda vivendo altos e baixos? Aí você fala assim: pastor, mas esse é um caso nosso, porque tem igrejas por aí que estão bombando, estão cheias. Sim, existem igrejas que estão cheias, glória a Deus por isso. Mas, na essência, no conhecimento do evangelho, no compromisso com Deus, essas grandes igrejas também têm muitos problemas. Porque muita gente hoje não quer mais ter compromisso com Deus. Muita gente hoje, ele quer aproveitar a vida dele. Nada contra aproveitar a vida, longe disso. A pessoa pode aproveitar a vida dela, sem problema nenhum. A questão é se ele conseguiu já definir dentro do seu coração, se ele realmente tem um Deus, se ele se relaciona com esse Deus. E quando eu falo se relacionar, a Bíblia cita o relacionamento de Cristo com a igreja como do noivo com a noiva. Ou seja, será que a noiva respeita o noivo como deveria respeitar? De que forma, pastor? Bom, existem várias. Por exemplo, tem gente que, como eu falei aqui semana passada, na igreja ele usa um tipo de roupa, lá fora ele usa outro. Tem gente que na igreja ele fala um tipo de coisa, lá fora ele fala outro. Tem gente que na igreja ele parece uma pessoa boa, legal, lá fora é um tremendo picareta. Os vizinhos, os amigos, os familiares conhecem ele como uma pessoa que não sei porque diz que é cristão. Então, dentro desse relacionamento que a gente está estudando esse ano todo aqui, já estudamos vários assuntos, que veio no meu coração para a gente estudar é onde a gente está errando. Porque o evangelho em si, o evangelho que Jesus se propôs a anunciar, é o evangelho de boas novas, boas notícias. Evangelho, a própria palavra traduzida quer dizer boas novas. Ou seja, as boas novas que Jesus trouxe para a humanidade vieram diretamente de Deus. Ou seja, Deus tem o desejo de ajudar as pessoas. Deus tem o desejo de transformar vidas. Deus tem o desejo de capacitar vidas. Deus tem o desejo de trazer à existência aquilo que talvez ainda não exista nas nossas vidas. Deus tem esse desejo, isso é bíblico. Agora, por que nesse tempo que nós estamos vivendo, muita gente hoje já não tem mais aquele relacionamento que deveria ter com Deus, aquele desejo? E eu vou te citar aqui pelo menos duas pessoas. Hoje de manhã mesmo, depois do culto, uma irmã aqui de nossa igreja, ela disse: pastor, o meu marido, ele vive socado no sofá. Ele está lá no sofá. Uma hora dessa, ele está lá no sofá. Todos os cultos que eu venho, eu convido.
eu oro, peço a Deus que toca no coração dele, mas ele está lá. Dia desses eu vi que ele assistiu um dos cultos aqui, acho que foi de uma quarta-feira. Ele até escreveu lá dizendo: irmãos, tá bom, legal o culto e tal, eu gostaria tanto, né, de estar aí. Aí eu até respondi. Dificilmente eu respondo, geralmente os meninos que respondem, mas nesse dia, depois, né, do culto, num outro dia eu respondi: irmão, é simples, é só você pegar teu carro e vir para a igreja. É simples, é tomar uma atitude. Né? Um outro que encontrei, acho que um mês e meio atrás, que também eu conheço, no começo aqui da igreja, ele fez parte aqui da nossa igreja, acabou se afastando, e eu reencontrei, batendo um papo com ele, disse: escuta, por que você não vai no culto? Tem 10 da manhã, 6 da tarde. Ele disse para mim: pastor, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade para o senhor, eu não tenho vontade. Não é a igreja, eu não tenho vontade. Eu fico em casa, eu não assisto o jogo, eu não assisto esses programas da Globo, da Record. Quando eu assisto naquele Net Geo, reportagens que falam sobre os animais, sobre a natureza. Quando eu assisto isso. Mas se eu fico em casa no domingo, eu fico deitado no sofá e eu não tenho vontade nenhuma de ir para a igreja. Falei: meu irmão, mas você precisa se relacionar com Deus, você precisa adorar a Deus, você precisa ser um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Você precisa viver isso na tua vida. Ele disse: pastor, eu sei, é que realmente eu não tenho vontade. Estou sendo sincero com o senhor, não tenho vontade de ir para a igreja. Eu acho que é interessante, igreja é legal, é importante, mas eu não tenho vontade. E eu fiquei pensando naquele dia, remoendo isso: o que será que passa no coração de uma pessoa que um dia levantou a mão para Jesus, recebeu como Senhor e Salvador, e depois de um tempo essa pessoa decide fazer o seguinte: eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar em casa. A igreja é só um detalhe, culto é só um detalhe, Deus é só um detalhe. Ele ainda disse para mim: você vê, o senhor vê, eu aqui no meu escritório, eu toco músicas cristãs diretas. Você vê, o rádio está ligado numa rádio evangélica, é música cristã direto. Eu aqui com a minha esposa, a gente canta o dia inteiro música cristã e tal, mas eu não tenho vontade de ir para a igreja. Por que será que hoje tanta gente não tem vontade de ir para a igreja? O que está acontecendo? Ou seja, voltando para a pergunta inicial, o que nós estamos fazendo de errado? O que nós estamos vivendo errado? Quero estudar sobre isso com os irmãos hoje. Para a gente começar, vamos ler um texto. Livro de Lucas, capítulo 4. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Enquanto você está aí pensativo, os anjos continuam do lado do trono de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Faça parte desse coro e adore também ao Senhor. Experimente, talvez você até goste. Lucas capítulo 4. Jesus tinha sido levado para o deserto para ser tentado, segundo o texto, o começo de Lucas 4. Jesus derrotou o diabo, apesar de estar 40 dias e 40 noites em jejum. Jesus derrotou o diabo citando a palavra. Aí depois que aconteceu isso, que ele foi servido pelos anjos, Lucas 4,14, Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Versículo 15, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Versículo 16, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E, segundo o texto, levantou-se para ler. Versículo 17, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, 19, e proclamar
o ano da graça do Senhor. Versículo 20, então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Versículo 21, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Versículo 22, todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntaram: não é este o filho de José? Tipo assim, quem que esse cara está pensando que ele é para falar o que ele está falando? Ele estava na cidade dele e as pessoas o conheciam. Versículo 23, Jesus, antes deles falarem, eles só pensaram, Jesus lá lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Versículo 24, continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Versículo 25, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Versículo 26, contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. 27, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Versículo 28, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. 29, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. 30 e último, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Só até aí. Essa citação que Jesus falou, só para registro, com a ajuda dos irmãos lá de cima, está aqui no telão, Isaías capítulo 61. Isaías profetizou, versículo 1, ele disse: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Versículo 2, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. 3, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Por que Jesus citou isso? Bom, há 500, quase 600 anos antes, Isaías tinha profetizado sobre Israel. Israel, eles estavam com o coração afastado de Deus, como o povo de hoje, preocupados somente com sua vida, em resolver os seus problemas. E naquele tempo, Deus, essa frase aqui, na verdade esse texto, ele está dentro de um contexto, e Deus usou Isaías para exortar o povo. E no meio desta exortação, dizendo para o povo que eles deveriam tomar um posicionamento, que eles deveriam sair daquela situação que eles estavam vivendo, que eles deveriam ser diferentes do que eles estavam sendo. No meio, Isaías cita esta fala. E aí, depois de 600 ou 500, quase 600 anos, Jesus, ele começa o seu ministério. Depois que ele foi tentado lá no deserto, ele estava cheio do Espírito, o texto diz isso. Ele vai em primeiro lugar para a sua cidade. E lá na cidade onde ele foi criado, na cidade onde ele costumava ir nas sinagogas, porque tem outros textos que nos remetem a ler e entender que Jesus, com 12 anos, ele já estava nas sinagogas vasculhando os escritos antigos. Ou seja, Jesus tinha um conhecimento de causa. E aí agora, cheio do Espírito, começando o seu ministério,
ele vai na sua cidade. Chegando na sua cidade, ou, claro, ele já tinha começado o seu ministério, estava aí já fazendo milagres e maravilhas, mas ele dá uma passada por sua cidade. E como era de hábito, ele pega e vai lá na sinagoga, e naquela sinagoga ele acaba lendo o texto, e ele escolhe esse texto, ele pinça esse texto. Isaías capítulo 61, para nós hoje, né? Isaías 61, ele lê e ele diz, depois dessa leitura ele fala: hoje se cumpre através de mim esse escrito. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: a partir de agora, o que foi profetizado lá atrás, para aquele povo que estava distante de Deus, para você que está distante de Deus, Jesus disse para aquele povo: hoje está se cumprindo essa profecia. Através da minha vida, eu vou trazer uma boa notícia para as pessoas. Aqueles que são pobres, eles serão ajudados, eles serão auxiliados. Aqueles que estão presos, eles serão libertos das cadeias, seja cadeias espirituais, seja cadeia física. Aqueles que estão enfermos, eles serão curados, serão transformados. Aqueles que estão tristes, eles vão receber algo de novo. Aquele que vive cabisbaixo, humilhado, em vez de jogar cinza na cabeça, como era o costume no passado, Jó fez isso quando perdeu seus filhos, quando perdeu seus bens. Ele se ajoelhou, ele se vestiu de pano de saco, botou a cabeça no chão, pegava pó e jogava sobre si. Esse era um costume, até hoje, lá no Oriente, alguns têm esse costume. É um sinal de humilhação. Então Jesus estava dizendo para aquele povo: está se cumprindo hoje, que agora você não precisa mais se humilhar. Agora você vai ter uma coroa na sua cabeça. Vou trazer um tempo novo para você. Jesus também falou que em vez de tristeza, você não ia viver mais triste. Agora ele ia trazer o óleo da alegria sobre a tua vida, sobre a minha vida. E você sabe, Bíblia, quando a gente fala de óleo, óleo geralmente representa a pessoa do Espírito Santo. Naquela época, o óleo, esse azeite que a gente conhece hoje, o azeite de oliva, ele era muito usado naquela época para curar feridas, para cicatrizes. As pessoas que tinham se machucado e ainda tinham cicatrizes, o óleo ele era passado. Por exemplo, a pessoa, quando tomava banho, geralmente depois disso, ela era massageada com esse óleo, com esse azeite, já que esse azeite tem muitas propriedades, faz bem para o corpo humano. Naquela época eles usavam isso. Então Jesus, ele vem usando essa situação, ele traz uma figura de linguagem para a dimensão espiritual, dizendo o seguinte: agora eu vou trazer um óleo de alegria, ou seja, o Espírito Santo vai trazer alegria para o teu coração, vai trazer um novo tempo, basta você se relacionar com Deus. E Jesus falou outras tantas coisas, que eu não tenho tempo aqui para a gente ficar falando, mas ele citou aqui: óleo de alegria em vez de pranto, coroa em vez de cinzas, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Ou seja, Jesus veio trazer uma nova vida, e nessa nova vida, quando nós nascemos de novo, agora nós somos cidadãos dos céus, nós fazemos parte da família de Deus. Nós agora temos uma outra vida, e nessa outra vida, a gente não vive mais com o espírito deprimido. Agora a gente recebe o Espírito, o nosso Deus, aquela presença gloriosa do Espírito Santo que começa a habitar em nós. Essa presença do Espírito Santo, Jesus está dizendo o seguinte: isso vai trazer para você algo de novo, algo de sobrenatural. Por isso que Paulo fala bastante sobre o Espírito Santo, dizendo o seguinte: se você buscar o Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo agir na tua vida, ele vai agir dentro de você, ele vai trazer dons espirituais, ele vai te trazer discernimento, ele vai te dar sabedoria, ele vai te capacitar para você viver o teu dia a dia, ele vai acrescentar no teu coração a fé, ele vai trazer sobre você conhecimento, para que você possa entender, ler e entender a palavra e viver a palavra. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou trazer um novo tempo para vocês. Esse é o evangelho que Jesus anunciou, que está escrito aqui. O problema é que, como naquela época hoje, geralmente as pessoas estão atrás de Cristo por aquilo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é. As pessoas querem coisas, querem resolver os seus problemas. Resolver os seus problemas, amém. Como nós estudamos na semana passada, muita gente está no meio, na semana retrasada, muita gente está no meio da multidão. E por conta disso, as pessoas hoje resolvem os seus problemas
aí começam a vir as dificuldades, as lutas, a tendência é ela se afastar. E é interessante que Isaías, quando estava falando de Jesus, lá em Isaías 61, não sei se você prestou atenção, Isaías disse o seguinte: este que virá, ele vai fazer de vocês como carvalho de justiça. Carvalho de justiça que será um plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Ou seja, Deus quer manifestar a glória dele através da minha vida e da tua vida, cristão. Você que tem Jesus como Senhor e Salvador, Deus quer manifestar a glória dele. Para isso, nessa nova vida, agora, Ele quer formar dentro de nós, como se fosse aqui uma árvore, um carvalho. E eu estava estudando sobre isso. Carvalho é uma árvore milenar. Ela dura no mínimo 2000 anos. Os seus troncos são muito grandes, muito fortes. É uma das madeiras mais fortes e resistentes que existem. Então, nessa figura de linguagem, Isaías diz o seguinte: esse que virá, ele vai colocar você como um plantio do Senhor, ele vai trazer uma nova vida sobre você, e essa nova vida é uma vida forte. Se você entender esta unção, se você colocar essa coroa, se você deixar este óleo de alegria entrar na sua vida, untar a sua vida, capacitar você, você vai ver, mesmo na pobreza, mesmo na dificuldade, mesmo na enfermidade, Deus está sempre olhando para você. Deus mandou Jesus para mudar a tua história, para mudar a tua vida. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Isaías disse. E aí vem a questão que eu citei aqui no começo. Então no que a gente está errando? Porque era para as igrejas estarem superlotadas hoje. É óbvio que algumas estão superlotadas por conta de alguns milagres que as pessoas recebem. Eu contei aqui de manhã, estava na casa de minha sogra quinta-feira, e lá assistindo, zapeando na televisão à noite, passou uma determinada igreja, um pastor ou bispo, não me lembro bem, entrevistando pessoas. Tinha uma fila assim enorme. E ele disse: não dá para entrevistar todos, você não vai ver todos, mas todas essas pessoas aqui, elas têm testemunhos para contar. Então, você tem que vir para cá e fazer parte disso. E quando ele começa a entrevistar, ele fala: o que você tinha? Não, eu tinha uma dívida, aí eu comecei a fazer isso, aquilo, outro, aí paguei a dívida. Assim, coisa rápida, de 2, 3 meses. Aí eu fico imaginando, meus irmãos, ou o Deus que está lá é diferente do nosso, ou o Deus que está aqui é diferente do que está lá. Porque se a gente prega o mesmo Deus... E o interessante é que quando eu leio esse texto, Jesus disse: hoje está se cumprindo o que foi dito. Que Jesus estava falando que ia se cumprir? Ele viria para trazer uma nova vida, ele viria para trazer alegria, ele viria para trazer paz, ele viria para libertar, ele viria para curar, ele viria para dar visão aos cegos, tanto cego físico como cegos espirituais, que é o que mais tem. Lembre-se de um texto bíblico, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a gloriosa luz. Ou seja, existem muitas pessoas cegas espiritualmente, elas não conseguem enxergar Jesus, mas existem aqueles que um dia enxergaram Jesus, como esses homens. Eu fico imaginando a cena, meu irmão, minha irmã. Jesus sentado, dizendo para eles: o que eu acabei de ler está se cumprindo hoje. Veja que interessante, o texto relata que alguns deles ficaram felizes, outros começaram a questionar. Tipo: quem é você? A gente te conhece, é filho de José, você cresceu aqui, o que você está falando que você é? E começaram a confrontar Jesus, a ponto de expulsá-lo da sinagoga. E levaram-o para fora, e foram num monte que começava a cidade, lá naquele monte, e tentaram jogar ele dali para baixo. O texto diz que Jesus se desvencilhou e saiu do meio deles. Mas a verdade é que aqueles homens, na cabeça deles, a religião deles, o momento que eles estavam vivendo era tão deles, que eles não queriam nada de novo, nada de diferente. Eles não estavam nem aí para os pobres, parece os políticos do Brasil. Eles não estão nem aí para os pobres. Naquela época, eles não estavam nem aí para as pessoas enfermas, tanto que enfermo era difícil entrar numa sinagoga. Pessoas que tinham lepra, então, eles viviam à margem da sociedade, fora da cidade.
Ou seja, tudo isso por causa da religião. Aí Jesus vem e fala o seguinte: lembra daquilo que Isaías profetizou para os descendentes ou para os ascendentes de vocês lá atrás? Esse texto aqui: o Espírito do Senhor me ungiu para trazer boas novas aos pobres. O Espírito do Senhor me capacitou para trazer um novo tempo para vocês. Lembram disso? Lembrando? Pois é, hoje está se cumprindo isso através da minha vida. Quer dizer, era para eles se alegrarem. Mas infelizmente muitos deles foram contra Jesus e quase o conseguiram matá-lo. E aí a gente traz isso para o dia de hoje e fala assim: por que tem tanta gente hoje que não quer saber de Jesus? E quando você fala de Jesus para ele fala assim: Jesus, olha, eu já ouvi falar e eu já fui crente. Aliás, diga-se de passagem, segundo estatísticas, pelo menos 60% das pessoas que estão nas prisões pelo Brasil já passaram por uma igreja evangélica. Ou seja, o evangelho de Jesus, que era para trazer uma nova vida, um novo tempo, que era para plantar no coração do homem, plantar ele. Por exemplo, eu citei aqui de manhã, semana passada testemunhamos, uma irmã aqui da nossa igreja, ela disse: pastor, eu comecei a trabalhar numa empresa, eu estava em dificuldades, a empresa, e eu comecei a orar, chegava mais cedo, comecei a orar. Depois de um mês orando, começou a vir coisas novas, começou a vir negócios novos, e a gente está vivendo um tempo de crise, mas chegava cada dia negócios novos, a ponto de o patrão, eu não era registrado, ele mandou me registrar, eu tinha um salário, ele mandou aumentar o meu salário, porque ele estava vendo que estava acontecendo alguma coisa diferente. Por quê? Porque tinha um servo de Deus, uma serva de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que isso deveria acontecer na vida do cristão. Afinal de contas, se nós somos carvalhos de justiça, se nós somos escolhidos por Deus, estamos cheios do Espírito Santo, aonde a gente está, o lugar que a gente pisa, é um lugar de bênção, ou pelo menos deveria ser. As pessoas deveriam olhar para nós e sentir o desejo de falar com a gente. É óbvio que tem gente que, como estes aqui, rejeitaram Jesus. Existem pessoas que vão nos rejeitar. Principalmente quem tem dinheiro, principalmente quem tem uma vida boa, uma vida abastada, ele não vai querer dar muito bola para você. Mas tem muita gente precisando ouvir falar de Jesus. E a gente às vezes nem precisa falar, basta você agir como um cristão. Mas para isso acontecer, é necessário que a gente mude algumas coisas dentro dos nossos corações. E eu quero pensar com você, me ajuda a pensar. Onde a gente está errando? Por que existe hoje tantas placas de igreja? Pastor, você é contra isso? Não, eu não sou contra. Que abra-se quantas igrejas forem preciso. O que eu sou contra é a igreja que é aberta debaixo de maldição. O cara está numa igreja, ele não se submete ao pastor, ele briga com o pastor, tira 4, 5, 10, 20 de lá, vai e abre em outro lugar uma igreja. Eu já ouvi um camarada aqui, em 87, 86, 87, nós somos da mesma igreja. Depois de alguns anos eu o reencontrei numa empresa que mexia com escapamentos. E ele que me viu até, e tudo bem, Diego, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, quanto tempo, como é que você está? Estou bem, agora eu sou pastor. Ah, você é pastor? Pô, que legal, né? De vez em quando eu passo lá na avenida e vejo a igreja, amém, beleza, estamos lá. Então, eu sou pastor de uma igreja, tal, rapaz, e eu era de uma igreja, e lá naquela igreja, eu estava lá, o pastor me consagrou, e consagrou uns outros 2 ou 3 comigo lá e tal. Era uma igreja pequena, mas era uma igreja abençoada. Ah, rapaz, depois de uns 2, 3 anos, o pastor ali começou a falar umas coisas lá que eu vou te falar, viu, meu? Eu sei que eu não aguentei, eu saí. E quando eu saí, veio uns 4, 5 comigo. Aí a gente resolveu abrir uma outra igreja. E eu só ouvindo, né? Porque eu gosto de ouvir essas coisas, né? Aí ele falou assim, eu abri uma outra igreja, e nessa outra igreja que eu abri, a gente começou bem, o pessoal ajudou, tal. Aí esses caras que eram lá diácono, eu consagrei eles a presbítero, o outro a pastor e tal. Rapaz, estava indo bem, a igreja estava crescendo, tinha lá umas 60, 70 pessoas. Até que um belo dia, depois de uns 4 anos, rapaz, um camarada lá chegou e se virou contra mim, saiu da igreja, levou uns 20 com ele. E o pior é que ele abriu uma igreja ainda assim, 3 casas para baixo num salãozinho, para tipo concorrer comigo. Aí ele falou, o que você acha disso? Eu falei, quem planta colhe, né? Como assim?
Ué, você não fez isso tempos atrás com outro pastor? Não, mas lá foi diferente. Diferente no quê? Na onde? Então a gente vê hoje várias igrejas que são abertas assim. Por isso existe tanta divisão hoje. Por isso existe hoje tanta falta de unidade. Por isso que muita igreja hoje, ou igreja hoje, é considerada como um balcão de negócios. A pessoa vai na igreja que lhe cabe bem. Então eu vou numa igreja, por exemplo, que não me cobra. Que não me mostra assim, ó, você precisa mudar a tua vida, você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador, você precisa parar de mentir, você tem que fazer negócios claros e tal. Eu não vou nessa igreja, porque essa igreja, eu não vou me adequar a ela. Eu vou me adequar naquela igreja que prega-se sobre prosperidade, que Deus quer tirar você de cauda e colocar você como cabeça, que você vai crescer, que Deus vai levar você às alturas, que vai se multiplicar os teus bens, que as coisas vão acontecer na tua vida e tal. Então eu vou nessa igreja, porque essa igreja fala o que eu quero ouvir. Como existem tantas outras, aí, igrejas que só falam de cura, hoje tem igreja para todo tipo, eu já falei aqui, tem igreja até para lésbica, para gay, hoje tem igreja para tudo. Tem igreja que senta homem do lado, mulher do outro. Tem igreja que lá dentro a mulher tem que usar um véu. Só que lá fora ela usa calça comprida, biquíni. Os caras lá dentro usam terno, gravata. Lá fora fuma, cheira, bebe, fala palavrão. Enfim, tem igreja para todo tipo. Eu não estou aqui para criticar a igreja. O que eu estou querendo te mostrar para a gente pensar aqui hoje é onde a gente está errando. E alguns pontos aqui eu quero discorrer com os irmãos. Me permita, nesse instante, algumas considerações aqui. Na verdade, me permita achar. Eu acho que está acontecendo isso. Primeiro, eu acho que a gente está vivendo um tempo de gente muito insatisfeita. As pessoas hoje andam muito insatisfeitas. Insatisfeitas, por exemplo, com o culto. Então chega na igreja, antigamente, há 30 anos atrás, mais ou menos isso, eu tenho 55, desde criança estou na igreja, com 25 anos, 30 anos, a gente ia na igreja, domingo, o culto começava às 7h30 da noite, acabava 10 horas, a gente ia embora para casa, para no outro dia trabalhar às 5, 6 da manhã, e a igreja enchia. Aliás, um domingo, de manhã, 9 horas, tinha a escola bíblica. E depois da escola bíblica, 11 horas, a gente ensaiava até meio-dia, 1h, para voltar à noite, para cantar e depois participar do culto. Naquele tempo, eu não sou saudosista, mas foi um bom tempo, o pessoal tinha um desejo muito grande de participar. Ninguém queria saber quem que ia fazer sucesso. O que nós queríamos ver eram pessoas sendo salvas, curadas, libertas, entregando a vida para Jesus. Então a gente saía para convidar pessoas, a gente fazia evangelismos fora, a gente entregava folhetos, a gente fez vários trabalhos naquela época. E isso trouxe muita gente para a igreja. Interessante. Eu vejo que hoje as pessoas estão na igreja muito insatisfeitas. E eu estava falando de culto, e o culto era um culto simples. Era um culto que a gente chegava, como a gente faz aqui, oramos, Senhor, obrigado por mais este culto. Irmãos, vamos adorar a Deus, vamos cantar. Cantava 2, 3, 4, 5 músicas. Hoje a gente canta essas canções. Antigamente a gente cantava aqueles corinhos. E tinha uns irmãos bons que engatava 5, 6, 7, 8 num ritmo só, num tom só. Nós vamos lá, irmão, nós vamos lá a Jerusalém. Do tempo do meu irmão, o pastor Roberto aqui. Eu era pequenininho nessa época, né? Mas é com glória e aleluia que nós vamos ali chegar. Aí já emendava o outro. E emendava depois outro, e a turma cantava, e dava glória a Deus, e batia palma. Aí o pastor vinha e sentava a lenha. Sabe aqueles pastores que chegava o aço mesmo? Aquelas pregação assim, que você saía de lá assim, com a cabeça, parecia que tinha um corte no meio, de tanto que ele falou de você. Mas você saía, Deus falou hoje, né, meu? Deus é bom, né? Ia embora e trabalhava, não via a hora de ir para o culto. Hoje, ao contrário, as pessoas não vêem a hora de não ir para o culto. Por quê? Porque chega lá, vai ter a oração, o louvor, depois vai ter o ofertório, depois vai ter a palavra, eu vou embora. Pô, é sempre a mesma coisa, o que você quer demais? Eu até brinquei esses dias com a minha nora, eu falei, daqui a pouco, se continuar assim, eu vou ser obrigado a me vestir de palhaço, né?
para tentar chamar a atenção. Eu até brinquei e falei, eu vou pregar, acho que de cueca, mas de cueca eu não vou pregar de jeito nenhum, né? Quem sabe chama atenção. Porque as pessoas gostam de ver algo extraordinário. E a coisa mais extraordinária que existe nesse culto aqui é que Jesus está com a gente aqui hoje. Só por isso, aquele que trouxe a mensagem do Evangelho, que encheu a minha vida, que encheu a tua vida, que morreu na cruz por mim, por você, que deu a vida dele por mim, por você, que o sangue dele nos purifica de todo o pecado, só por isso a gente já devia estar na igreja. Tem de manhã, eu vou de noite também, eu vou na quarta-feira, eu vou na sexta, agora vai mudar para terça, para quinta, depois eu vou levar gente, eu vou convidar pessoas, eu vou divulgar no Face, eu vou mandar sinal de fumaça, eu vou falar para todo mundo que existe um Deus vivo e poderoso que mudou a minha vida, e pode mudar a vida da minha família, pode mudar a vida dos meus vizinhos, pode mudar a vida do país. Lá a gente está orando para Deus mudar a história do Brasil. Deus vai mudar a história desse país, em nome de Jesus, que Deus mude esse ano a história do Brasil, nessas eleições que vamos ter. Ou seja, a gente tem a oportunidade de nesse momento estar na presença de Deus, de adorá-lo, de glorificá-lo, de ser realmente um carvalho de justiça, de entender, como nós falamos aqui semana passada, que Deus está em nós, que o seu Espírito habita em mim, habita em você, que Ele quer nos capacitar, que Ele quer nos levar além, como a gente canta, a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Mas a gente chega na igreja e a gente vê as pessoas sempre do mesmo jeito. Aí ele fica em casa e fala assim, não vou na igreja hoje não. Acho que vai ser do mesmo jeito, o pastor vai pregar, vai cantar. A igreja, meus irmãos, ela continua aqui no mesmo lugar. Quando a gente começa o culto, antes da gente começar, Deus já está presente aqui. Não importa quem está pregando, não importa quem está tocando. O que importa é que Deus está aqui. E para o culto ser uma bênção, já que o culto é para Deus, depende de mim e de você. A gente não vai aqui ficar fazendo coisas mirabolantes para deixar você, porque aí no outro domingo eu vou ter que criar outras coisas para você ficar de novo, vai chegar uma hora que vai acabar o E aí entra nessas igrejas, que o cara, ele pede o dízimo, aí a pessoa já deu o dízimo, dá uma oferta, ele fala, bom, agora você tem que dar o trízimo. Então agora você tem que dar um sacrifício, agora você tem que dar o teu tudo. E eles vão inventando, aí pega a vassoura, aí unge sabonete, unge sabão, unge caneta, unge cimento, unge tijolo, e vai ungindo. E as pessoas vão atrás, porque as pessoas querem ver isso. Agora não é mais a campanha do tijolo, agora é a campanha do sal grosso, agora acabou o sal, não, agora é a campanha do cimento, vamos pegar o cimento. Foi isso que Jesus disse quando ele citou aqui o que Isaías falou? Não, eu vim trazer boas novas aos pobres. Eu vim trazer uma mensagem que pode mudar a história das nossas vidas, como mudou a mim e mudou de muitos aqui. Eu fiquei pensando sobre isso. Como eu disse, me permita achar aqui hoje. Será que é insatisfação? As pessoas estão muito insatisfeitas com o que elas têm, com o que elas são. Elas não se colocaram ainda no seu lugar. E como eu já disse aqui, eu falei anos atrás para um amigo que é pastor. Na verdade, hoje ele nem é pastor mais. Enfim. Ele tem um outro título, agora ele é bispo. E eu disse para ele... Uma vez ele me perguntou, cara, não dá nada certo na minha vida. Já tive em tantas igrejas. Realmente, ele foi em tantas igrejas. E nunca deu certo. E um dia ele me perguntou, e como amigo eu falei, meu amigo, o dia que você aprender a ser Josué, você vai aprender, ou você vai chegar a ser Moisés. Como assim? Você tem que aprender a ser Josué. Porque Josué era um cara que Moisés falava com ele, e não tinha tempo ruim, não tinha insatisfação. Josué, precisa guerrear lá, sim senhor. Josué, você precisa agora pegar aqueles caras, sim senhor. Josué, agora você precisa, sim senhor. Josué, é o seguinte, olha, sim senhor. Josué, agora leva o povo para aquele lado, sim senhor. Josué, reúne agora os soldados para a gente guerrear lá, sim senhor. Josué, agora você precisa fazer, sim senhor. Até que um dia, Moisés morreu e Deus disse para Josué, agora é você. Você não vê na vida de Josué insatisfação. Você vê na vida de Josué um cara satisfeito. Você vê na vida de José, de Daniel, dois homens, dois meninos, que foram presos quando ainda eram novos. José com 17 anos, Daniel com 18, quase 19.
E aonde eles estavam? Em nenhum momento você vê registro nos textos deles reclamando, ou dizendo assim, insatisfeito: ó vida, ó dor. José e Daniel, eles tinham uma consciência: eu sou escolhido de Deus, Deus habita na minha vida, o Deus Todo-Poderoso, Ele está a meu favor. Então, se Ele permitiu que eu chegasse aqui neste lugar, se Ele permitiu que eu passasse por essa situação, é porque Ele quer fazer alguma coisa. A glória dEle vai prevalecer, a glória dEle virá sobre a minha vida, e as pessoas que verão isso vão reconhecer que a glória do meu Deus é poderosa. Você não vê os dois reclamando da vida, insatisfeitos, como o diabo que estava lá no céu. E lá no céu, no relato de Ezequiel, lá no céu, ele era criado, ele foi criado, ele era Lúcifer, anjo de luz, foi criado como um querubim guardião, ele foi criado com uma perfeição, boniteza, ele foi criado de uma forma ímpar, ele foi criado, foi comparado a pedras preciosas, ele tinha uma capacidade que Deus deu para ele, e ele estava lá ao lado do trono do Senhor, sendo honrado pelo Senhor. Até o dia, segundo a Bíblia, que ele foi orgulhoso, que ele se sentiu insatisfeito, ele olhou aquele trono e falou assim: pô, é muito legal ser Deus, acho que eu vou me tornar Deus. E ele armou um esquema para tentar se assentar no trono de Deus, mas como Deus é onisciente, já sabia de tudo, Deus o expulsou do céu. Mas ele era tão bom naquilo que ele fazia, que uma terça parte dos anjos ele conseguiu convencer a ficar do lado dele. Tudo isso por quê? Insatisfação. Ele podia ficar sossegado no lugar dele, mas ele ficou insatisfeito. Então eu vejo hoje pessoas que reclamam de tudo. Pessoas que reclamam da casa, reclamam do carro, reclamam do trabalho, reclamam da família. Eu já ouvi pessoas dizerem para mim assim: pô, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Você não nasceu nos Estados Unidos porque Deus queria que você nascesse no Brasil. Ah, mas se eu nascesse nos Estados Unidos, aí era só dólar. Se eu nascesse nos Estados Unidos, emprego garantido. Se eu nascesse nos Estados Unidos, aí eu ia ser daquela linhagem assim, de americano. Irmão, você não precisa nem nascer nos Estados Unidos. Essa semana eu fui fazer um exame num laboratório, e eu cheguei lá para o rapaz assim, o rapazinho. Ele chegou e falou assim, eu falei para ele: boa tarde, jovem, tudo bem? Aí ele: boa tarde. Olhou assim, né? Estava sentado. Aí ele falou assim: o senhor... Eu falei: eu vim fazer um exame aqui. Ele falou: o senhor, posso perguntar, o senhor é gringo? Eu falei: o quê, americano? Eu falei: não, americano eu não sou, eu sou brasileiro. Eu tenho vontade de ser americano, mas eu sou brasileiro. E de Santos ainda, nasci em Santos, cara, melhor cidade do mundo. Caiçara, nasci lá na beira da praia. Faz tempo que eu não vou na praia, mas eu nasci na beira da praia. Aí ele deu risada, tal, quebrou aquele gelo. Você não precisa nascer dos Estados Unidos para ser abençoado. Eu conheço gente que nasceu na África e hoje são grandes pregadores que viajam o mundo com a bênção de Deus, levando as pessoas. Mas tem gente que está insatisfeita. Ah, se eu tivesse nascido lá na Suíça, lá na Suécia, eu estava casado hoje com uma loirona. Meu irmão, minha irmã, você não precisa nascer lá para ter um casamento abençoado. Você só precisa crer num Deus vivo e poderoso. Só que tem gente que está insatisfeito. Reclama de tudo. Reclama do trabalho, reclama do salário, reclama da vida. E eu vejo esses personagens bíblicos, a maioria deles, mesmo na dificuldade, mesmo prisioneiros, mesmo sendo subjugados, o texto diz que em nenhum momento eles reclamaram. Eles foram instrumentos de Deus para abençoar aquele povo que os havia prendido. Eu fico imaginando aquela menina que foi levada presa para a casa de Naamã para trabalhar lá como uma escrava. Eu fico imaginando aquela menina, escrava, longe talvez da sua família, e lá ela ouve a conversa de Naamã com a esposa. Poxa, você vê, essa lepra está acabando comigo. O que eu vou fazer? Não tem remédio ainda para a lepra. Como é que eu posso mudar a história da minha vida? Aquela menina ouve, ela podia ter falado assim: ó vida, ó dor, eu estou nessa dificuldade, tomara que esse cara morra, aí eu vou ser livre.
Podia ou não podia, irmãos? Sim ou não, irmãos? O que ela fez? Ó, patroa, fala para o patrão que tem um profeta em Israel que ele ora e os caras são curados. Ele pegou ânimo, ele foi lá. Ele não entendeu no começo o que Eliseu falou, mas depois do que ele fez, que Eliseu falou, 7 vezes banhando no rio, Deus o curou, Deus libertou a vida dele. Ou seja, aquela menina tinha tudo para reclamar, mas ela ainda foi a bênção de Deus para aquele homem. Amém, irmãos? Me levou a pensar aqui também, segundo ponto, achando aqui com os irmãos hoje, o que a gente está fazendo de errado? Talvez a gente esteja deixando de amar, como antigamente. Porque antigamente, como eu disse, as pessoas tinham um amor muito grande, por Deus, pelas outras, as pessoas se respeitavam, as pessoas andavam mais juntas. Dia desses, uma pessoa que também já foi aqui da igreja, no passado, eu a reencontrei, ela me disse, pastor, infelizmente eu tenho mais amigo hoje no mundo do que dentro da igreja. Porque dentro da igreja as amizades hoje já não são como eram antigamente. E muita gente hoje está perdendo esse amor pelo outro. Não se interessa mais pela causa do outro. Aquele negócio dos 3 mosqueteiros, lembra? Um por todos e todos por um. Não, hoje é assim, cada um por si e Deus por todos. Eu quero cuidar da minha vida, eu quero resolver o meu problema. E o princípio do evangelho é o seguinte: se você se doar aos outros, se você abençoar os outros, se você der para os outros aquilo que eles precisam, quanto mais você der, quanto mais você se doar, mais Deus vai te abençoar, mais Deus vai te capacitar, mais Deus vai te enriquecer. Um princípio do evangelho. Como uma terceira coisa aqui, que eu citei há pouco, talvez a gente esteja perdendo a unidade da igreja. A igreja não é mais unida como era antigamente, não se ama mais. E Jesus disse que no final dos tempos isso aconteceria. Tem um texto muito conhecido, só vou citar aqui com a ajuda dos irmãos, Mateus 24, versículo 12, 13 e 14. Jesus disse: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, o amor vai esfriar. Mas a minha questão é o seguinte: será que a gente está errando nisso? Será que o amor está esfriando dentro do meu coração, do nosso coração? Será que a gente não se preocupa mais com os irmãos como a gente se preocupava antigamente? Será que a gente não está junto mais como a gente vivia junto antigamente? Será que nós hoje, nesse amor de Deus que está em nós, ou pelo menos deveria estar em nós, nós temos expressado esse amor? Ou a gente só vem na igreja como um bando, senta, canta, ouve a palavra e vai embora e volta no outro domingo? Talvez por isso a gente esteja vivendo isso. Como eu já disse aqui algumas vezes, talvez precise acontecer algumas catástrofes para que as pessoas se sensibilizem com as outras. É uma pena, mas infelizmente às vezes precisa acontecer isso. A gente está perdendo a unidade de igreja. E quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 1, ele disse: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, suportando ou dando suporte uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele diz: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida que foi repartida por Cristo. Ou seja, Jesus repartiu para a gente isso. E por último, meus irmãos, que eu tenho achado, por que a gente está errando, ou no que nós estamos errando? Talvez a gente esteja esquecendo a essência do Evangelho. E aqui talvez seja o maior perigo que nós estamos vivendo hoje. A sociedade hoje, ela ensina a gente a ser egoísta. A sociedade de hoje é egoísta. Principalmente aqui no Ocidente, nesse lado ocidental do mundo, as pessoas são muito egoístas. Elas não sabem repartir. Elas não sabem doar, se doar. E quando a gente fala de cristão, é pior ainda.
Porque os cristãos de hoje, eles já não fazem mais as mesmas coisas que se fazia antigamente. Eu não preciso ficar aqui, por exemplo, dizendo para você: irmãos, vamos marcar um dia para a gente ir lá no átrio fazer uma visita. Demora 1 ano. E a gente, para encher um ônibus, é uma luta. Ao contrário, uma vez por mês, todo mundo tem férias. Devia pegar um dia, ir lá no átrio, conhecer, orar com as pessoas lá, abençoar aquele lugar, doar um dia, ou meio-dia, ou 2 horas. Ah, pastor, mas é lá em Mogi, né? Eu vou gastar trem, ônibus. Se eu for de carro, tem pedágio, combustível. É, uma vez. Talvez eu poderia ficar dizendo aqui: irmão, vocês precisam ir lá na Cotique, visitar aquelas crianças. Crianças foram abandonadas pelos pais, que a cada 2 meses um grupo aqui vai lá e leva mantimentos. A gente podia falar aqui: irmão, você precisa ir lá, mas eu não vou falar. Porque isso é algo que tem que surgir dentro de nós. Quando eu mando, ou quando eu peço, é fácil ir. Eu gostaria que as pessoas sentissem isso. É como o culto que nós estamos falando aqui. Eu não precisava falar assim: irmão, mandar um aviso no WhatsApp: vamos ter culto domingo, vamos estar junto. Não, eu mando o aviso para você repassar para outras pessoas. Porque você, na tua consciência, é o seguinte: eu vou estar lá, em nome de Jesus. Eu vou repassar para outros e vou convidar outros para que outros venham. Ou seja, essa é a essência do cristianismo. Esse desejo de se relacionar com Deus. Esse desejo de estar na presença dEle. Esse desejo de se reunir como igreja. Eu já falei aqui, quem inventou a igreja foi Jesus. Não foi o diabo que inventou a igreja. Ao contrário, o diabo está lutando contra a igreja. Mas Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele nesta terra. O diabo luta. Quem inventou a igreja foi Jesus. A igreja tem que estar junto. É um lugar que, apesar de muita gente olhar por aí, se está se tornando ateu, as pessoas estão fugindo de Deus, ou olha o Deus que se apresenta na televisão, elas não querem, ainda assim elas têm que conhecer esse nosso Deus aqui. Elas têm que ter esse desejo de participar desse movimento cristão, de estar junto, de se amar, de se respeitar, de cantar juntos, de passar 1, 2 horas juntos, adorando um Deus vivo, poderoso, que já deu a vida na cruz por nós, que já fez tudo por nós. Era para a gente viver assim. Mas infelizmente nós não estamos vivendo muito isso hoje. E o que me dá tristeza, o que me deixa triste, eu confesso para os irmãos que eu fico triste. E eu realmente estou meio triste com a situação da nossa igreja atualmente. Estou triste. Porque a gente tem aqui quase 300 pessoas e nos cultos faltam pelo menos umas 150. Falta muita gente. Eu fico triste. Porque quando eu venho para cá no culto das 10 da manhã, eu venho para cá. Eu passo ali na Parapuã, tem uma igreja católica que às 9 está terminando a missa, que começou às 7. E está lotado, saindo gente, pegando carro e tal. Aí eu chego aqui 10 horas, algumas cadeiras vazias. Com o passar do tempo, o pessoal vai chegando, mas assim, chegando, né? Pô, era para estar 9h30, a igreja de joelhos, clamando a Deus. Deus quebra toda a maldição desse bairro, salva essa geração, Senhor, salva essa família que mora aqui do lado esquerdo, do lado direito, no fundo, na frente. Senhor, traz um novo tempo para esta igreja. Era para a gente estar assim, clamando. Mas não, a gente chega aqui e fica batendo papo, até que na hora vai começar o culto. Ô, irmãos, vamos começar? Pode, Senhor, beleza? A gente até botou um aviso de propósito aqui no telão, com um vídeo para dizer o seguinte: daqui 2 minutos, daqui 1 minuto, daqui 50 segundos vai começar o culto. Para a pessoa se programar. E mesmo assim tem gente que olha e fala: ainda falta 50 segundos, vamos continuar. Eu estou te dizendo isso, meu irmão, porque eu amo você. Mas eu confesso que eu estou meio triste com a situação que a gente está vivendo. Por quê? Porque está se perdendo essa essência do cristianismo. Perto da minha casa tem um shopping. Eu saí da minha casa vindo para cá, o shopping estava super lotado. A rua super lotada. Porque as pessoas, elas não querem mais saber de Deus. Elas querem curtir a vida. E nós precisamos, como carvalhos de justiça, mostrar para as pessoas que existe um Deus vivo e poderoso. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse: eu tenho aqui para vocês aquela profecia de Isaías, boas notícias. Eu tenho condição de libertar você dessa prisão que você vive espiritual, dessa depressão. Eu tenho condição de livrar você dessa enfermidade. Eu tenho condição de poder para mudar a história da tua vida, a história da tua família.
Eu tenho o poder para fazer você uma nova vida, te dar uma nova vida. E quando a gente recebeu, a gente falou: obrigado, Jesus. Amém, eu recebi essa vida, os meus pecados foram perdoados. Só que o tempo vai passando e nós vamos nos esquecendo disso, deixando isso de lado. A gente precisa despertar. E eu falei aqui de manhã, eu encerro falando sobre isso, meus irmãos. Se você é daqueles que só pensa em si mesmo, beleza, nada contra. Afinal de contas, a sociedade de hoje ensina isso. A sociedade de hoje ensina o seguinte: você seja feliz, seja com homem. Se você não cansou de mulher, pega um homem. Você cansou de homem? Pega uma mulher, seja feliz. Você está cansado da tua vida? Extravasa. Vai aí, beba. Mas depois põe alguém para dirigir para você. Mas beba. Fume. Dance. Cante. Se alegre. Extravasa a sua vida. É o que a sociedade ensina hoje. Por isso que a gente está vivendo esse momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. De gente se suicidando. O número de suicidas aumenta a cada dia. O número de mortes tolas, mortes imbecis, mortes por causa de um celular, mortes por causa de uma dívida de R$10, de R$5 de droga. As pessoas estão sendo mortas. Hoje mata-se por nada. Por quê? Porque falta esse amor. Agora, como é que essas pessoas vão conhecer esse amor? Elas têm que conhecer através de nós. Nós somos os carvalhos de justiça que Deus quer levantar para esta geração. Amém, irmãos? Então eu encerro te dizendo o que eu falei aqui de manhã. Se você quer viver uma vida só para si, maravilha. Uma vida de egoísmo, sem problemas. Só que, por favor, não diga que você é cristão. Se você quer viver uma vida só para você, ótimo, é um direito seu. Mas não diga que você é cristão. Porque cristão vive uma vida altruísta. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Egoísmo é só para mim. Altruísmo eu faço pelos outros. Porque um dia Jesus disse que vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai chegar e falar o seguinte: as pessoas vão falar assim: Jesus, mas no teu nome eu orei, no teu nome eu fiz. E Jesus falou assim: escuta, quando eu estava preso, você não foi me visitar. Quando eu estava com fome, você não me deu de comer. Quando eu estava com sede, você não me deu de beber. Quando eu estava doente, você não foi falar comigo, orar por mim. Quando vocês deixaram de fazer isso para todos esses aí fora. Jesus quer alcançar a vida das pessoas, mas Ele só vai alcançar através da minha e da tua vida. Amém, meus irmãos? Eu já falei aqui e repito, eu não sei quanto a você, mas eu não me conformo de ver cadeiras vazias numa igreja como essa. Todas as condições que a gente tem, estacionamento, um lugar agradável, água, banheiro, música, instrumentos, equipamento bom, transmite-se pela internet para todo mundo aí. Eu não admito de ver aqui uma igreja com cadeira vazia. Isso me incomoda. Mas é porque você é pastor, né? Não, é porque eu sou servo de Deus e eu quero ver as vidas sendo alcançadas. E elas só vão ser alcançadas quando nós começarmos a viver a essência do Evangelho. Quando a gente voltar a amar. Quando a gente voltar a se preocupar mais com as coisas de Deus. Quando a gente voltar mais a se relacionar com Deus. E a boa notícia é que novamente Ele está aqui dizendo: o Espírito do Senhor me ungiu para trazer para vocês boas novas. Eu quero trazer sobre vocês coroa em vez de cinza. Eu quero trazer sobre vocês, em vez de tristeza, um óleo de alegria. Eu quero trazer um tempo novo para a tua vida. E nós podemos ainda viver esse tempo hoje como igreja do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho tempo aqui antes da gente orar. Eu tenho 2-3 minutos do meu aqui predisposto. Eu queria ler com você um texto. Só lembrar. Antes da gente orar. Mateus 6, por favor. Bem-aventuranças, Mateus 6. Vamos ler juntos aí. Glória a Deus. Mateus 6, 25. Dica de Jesus
para mim e para você. Jesus disse: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Aí Jesus, figura de linguagem, ele dá um modelo, ele diz assim, 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. 29, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. 32, Jesus fala, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aí Jesus dá uma dica importante, 33, conhecida por muitos, praticada por poucos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por último, 34, Jesus diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar juntos.